Boa noite, feliz sábado. É uma alegria profunda e uma honra muito grande para mim estar com vocês nessa celebração especial da Campal de Morobá. Como foi dito, eu realmente sou do estado do Espírito Santo e é a primeira vez que eu tenho o privilégio de estar aqui e meu coração está muito feliz e muito emocionado. Deus seja louvado por esse momento. Enquanto entrava por aqui, pensava que a igreja adventista nesse estado, e por que não dizer no Brasil, também teve seus inícios por esta região, e é muito lindo chegar aqui e perceber que ela continua viva, que ela continua crescendo, que ela continua sendo uma luz nesse lugar e para muitos outros lugares para onde vai a influência do povo de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus porque você está aqui, porque você foi protegido, porque você foi abençoado, porque você decidiu investir o seu tempo para buscar o Senhor, e eu tenho certeza de que você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o verso 21. Hebreus 11, 21, com a sua Bíblia aberta, convido você a fechar os olhos, para nós buscarmos a face do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, que ao lê-la, o Teu Espírito venha sobre nós, aqueça o nosso coração, ilumine a nossa mente, nos dê orientação, creiamos em Suas promessas, e saiamos daqui certos de que Teus propósitos se cumprirão em nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, 21 diz assim o texto sagrado: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Hebreus 11 é a galeria da fé. Neste capítulo estão registradas as histórias de homens e mulheres poderosos, importantíssimos da história sagrada. E cada microbiografia que está aqui está registrada com o recorte da fé. É por isso que o texto começa sempre: pela fé alguém fez isso, pela fé alguém fez aquilo. É curioso saber que nesse capítulo, o autor da epístola, o apóstolo Paulo, registrou a história de Abraão, o pai da fé, e nela gastou mais de 10 versículos, para falar de Moisés, quase 10 versículos, mas é significativo pensar que um dos maiores gigantes da fé, que é Jacó, para ele só houve um verso, esse que acabamos de ler, e naturalmente apenas uma história da vasta vida, cheia de histórias incríveis da vida de Jacó. O que me levou a pensar que o que está registrado em Hebreus 11, 21 é, portanto, o momento mais importante da vida de Jacó, o momento central da sua experiência de fé, o momento central da sua experiência com Deus. Porém, tendo isso em mente, é muito curioso perceber que o tema do verso, do único verso que fala da história de Jacó, é algo que no primeiro momento não nos parece chamar a atenção, porque aqui é dito que pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou, apoiado em um cajado, os seus 2 netinhos e adorou. A pergunta é: onde está o drama da fé desse episódio? Nós estamos falando do homem que lutou com Deus e venceu. Nós estamos falando do homem que teve experiências extraordinárias com Deus. Por que este é o relato escolhido por Paulo para dizer que é o momento mais importante da vida de Jacó? Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma sugestão, e eu vou compartilhar com vocês agora. Eu estou sugerindo que este fato é o mais importante da vida de Jacó, e por isso foi escolhido pelo Espírito Santo, porque foi nesse momento que Jacó venceu o mais importante inimigo da sua vida.
Foi nesse momento que Jacó teve a sua principal vitória espiritual. Foi nesse momento que Jacó venceu o inimigo terrível que o acompanhou durante toda a sua vida. E você quer saber que inimigo é esse? Esse inimigo se chama ansiedade. Eu não sei se você conhece alguém que tem ansiedade. Eu não sei se em São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, em Morobá, existe alguém que sofre com o problema da ansiedade. Eu não sei se no estado do Espírito Santo, ou no sul da Bahia, ou de onde você veio, se existe esse problema, mas de onde eu venho, onde eu moro já há 13 anos, a ansiedade é uma epidemia. Muita gente sofre com esse problema. E eu vou dizer para você que se eventualmente você tem esse problema, você está na boa companhia de grandes homens de Deus, inclusive Jacó. E eu gostaria de passar pela vida de Jacó, tentando extrair com vocês lições espirituais sobre ansiedade, sobretudo sobre como vencer esse grande mal. No entanto, olha bem aqui para mim. Eu vou falar da ansiedade do ponto de vista teológico, porque eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra. Portanto, se você trata a ansiedade com um psicólogo ou com um psiquiatra, está tudo certo e você precisa continuar fazendo. Eu vou te dar a perspectiva bíblica, teológica, que vai dar um aporte importante para a sua experiência na luta contra esse inimigo. Tudo certo? Vamos continuar então. A primeira coisa que nós aprendemos com a vida de Jacó sobre a ansiedade é que a ansiedade tem sua raiz na incredulidade. A ansiedade tem a sua raiz na falta de fé, na falta de crença de que Deus tem poder, tem competência de cumprir aquilo que Ele prometeu. Ei, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Deus é poderoso, Deus é amoroso, e Deus fez promessas extraordinárias que vão se cumprir na sua vida. E é fundamental nessa noite que você entenda que Deus ama você, Deus é poderoso e no tempo dele, as promessas dele vão se cumprir na sua vida. O que é a ansiedade do ponto de vista teológico? É a descrença na capacidade, no poder e no amor de Deus em cumprir aquilo que ele prometeu em nossa vida. Isso está muito bem retratado na história de Jacó. É interessante que Ellen White diz, no livro Patriarcas e Profetas, na página 121, na edição em inglês, comentando sobre Jacó, Ellen White diz o seguinte: Jacó pensava sempre mais no futuro do que no presente. Está aí uma definição perfeita de ansiedade. O que é ansiedade? É pensar mais no futuro do que no presente, é deixar de viver o presente projetando uma felicidade para frente e sempre imaginando que no futuro as coisas poderão ser melhores do que são agora e deixar de viver a experiência do momento. A ansiedade nasce na incredulidade. Jacó é filho de um casal que não podia ter filhos, você sabe a história. O pai dele, Isaac, e a sua mãe Rebeca sonhavam em ter filhos, e em realidade eles desejavam ter filhos, porque havia uma promessa de que o descendente deles, um dos descendentes dele, seria a bênção para todas as famílias da terra. Eles eram parte de um elo, de uma corrente, eram elos de uma corrente que resultaria na vinda de Cristo, mas curiosamente, tristemente, a mãe de Jacó não podia ter filhos, e ela sofria com isso. E Isaac, o pai, orava para que ela pudesse ter filhos, orou para que ela tivesse filhos durante 20 anos, e um dia Deus cumpriu a sua promessa. Mas Deus fez de uma forma especial, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. A privilegiada foi recebida pela mãe, e ela resolveu tocar a sua vida e educar os seus filhos com base nessa informação. Você sabe que para o ansioso falar de futuro é sempre um problema grave. Falar do que vai acontecer na frente mexe com as estruturas de quem tem problemas de ansiedade. E me parece que esse problema da ansiedade de Jacó estava na família dele já há gerações, e a sua mãe foi uma portadora desse problema para ele.
porque de alguma maneira ela compartilhou com ele esse senso, essa dúvida, essa incompreensão da capacidade de Deus cumprir aquilo que ele promete. Muito bem, os meninos nasceram e ele gravíssima para Esaú. Esta tensão entre o mundo de Deus e o mundo dos homens fragmentou o coração de Jacó. Esta tensão, essa incoerência entre os projetos de Deus, entre os propósitos de Deus e aquilo que a realidade material apresenta, tirou o chão espiritual da vida de Jacó. É exatamente esta tensão espiritual que muitas vezes nós somos colocados. Você veio aqui essa noite crendo que esta é a igreja de Deus, crendo no projeto de Deus para a sua igreja e para a sua vida, mas você sabe muito bem o que significa viver nesse mundo que não crê em Deus, que não ama a Deus e que muitas vezes até persegue quem crê em Deus. Muitas vezes o inimigo de Deus faz a realidade material do mundo ser contrária a nós, para nos levar a descrer que Deus está no controle da existência, que Deus nos ama, ou que Ele tem a capacidade e competência de cumprir suas promessas amorosas em nossa vida. O mundo muitas vezes nos faz duvidar da capacidade de Deus, do poder de Deus. Eu estou falando para pessoas aqui, certamente nessa noite já experimentaram isso na pele, leram na Bíblia que Deus é amor, leram na Bíblia que Deus tem um projeto de salvação para a sua vida, creram nisso no primeiro momento, mas quando foram enfrentar a realidade da vida, perceberam quão mau é esse mundo, quão duro é esse mundo com aqueles que amam e servem a Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas que inclusive tiveram que perder seu emprego, outros foram abandonados por sua família, outros foram ridicularizados pela sua fé, outros tiveram perdas materiais, outros tiveram dificuldades em várias partes da vida, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, e a pergunta é: onde estão as promessas de Deus? Onde está o amor de Deus? Onde está o poder de Deus? Eu não me tornei cristão, por que que as coisas não acontecem como eu gostaria na minha vida? O mundo de Deus versus o mundo dos homens. E muitas vezes a gente é tentado a pensar que a realidade da vida é o mundo dos homens, é o patrão que diz que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, é o cônjuge que não ama e não conhece a Deus, que nos impede ou tenta nos impedir de fazer aquilo que devemos. Às vezes é um pai que não quer autorizar o seu filho a seguir a Deus. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o problema pelo qual você está passando ou já passou, mas deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus: Deus ama você, Deus é poderoso e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Simplesmente creia, confia, Deus é poderoso e Ele fará o que Ele prometeu. A ansiedade tem a sua raiz na incredulidade, na incapacidade ou na hipótese da incapacidade de Deus cumprir aquilo que Ele promete. O que a ansiedade faz mais na vida de uma pessoa? A ansiedade, ela corrói a pessoa por dentro, ela projeta os olhos da pessoa para frente e distorce a visão da pessoa sobre a realidade. A pessoa ansiosa enxerga tudo e todos sob a lente do seu desejo, daquilo que ele deseja conquistar, e por isso faz tudo e todos como degraus para conquistar aquilo que está aspirando. Eu estou me lembrando de Jacó, vendo a tensão entre o mundo de Deus e o mundo dos homens instalada dentro da sua família, percebendo que seu pai estava disposto a abençoar o seu irmão, que era mais velho do que ele, e não ele mesmo, resolveu comprar aquilo que Deus disse que daria para ele de graça. Lembra da história? Ele fez um prato de lentilhas, um guisado de lentilhas,
E um dia seu irmão estava vindo do campo com muita fome, sentiu o cheiro da lentilha e resolveu que deveria comer aquele prato. E Jacó disse: você quer comer isso aqui? Então você tem que comprar. E qual é a moeda? A sua primogenitura. E Jacó comprou, entre aspas, o direito da primogenitura do seu irmão mais velho, que vendeu esse direito, menosprezando a importância do que significava aquilo para a sua família. Você percebe o que a ansiedade faz? Para Jacó não era um irmão que estava com fome. Para Jacó era uma pessoa, um negociante, uma coisa que tinha algo que ele desejava, e ele estava disposto a fazer tudo, manipular as coisas, jogar com a realidade para conquistar aquilo, lembrando aquilo que Deus disse que daria para ele gratuitamente. A ansiedade distorce a nossa relação com as pessoas e com as coisas. Com a ansiedade instalada no coração, coisas boas se tornam coisas ruins. Exemplo: a ansiedade faz com que a fome, que é algo que Deus colocou em todos nós, se torne glutonaria. A ansiedade faz a pessoa comer aquilo que não deve, e mais do que precisa, com a tentativa de preencher o buraco da frustração, da angústia, da ânsia que tem na alma. A ansiedade, por exemplo, faz o sexo ou a sexualidade, que é uma coisa linda e prazerosa que Deus colocou em todos nós, transforma isso em perversão de todo tipo. Faz com que as pessoas usem seus corpos como instrumento de busca de felicidade, fazem a si mesmos como objetos para tentar alcançar aquilo que jamais encontrarão por essa via. Trocam de parceiros como trocam de roupa, buscando encontrar a felicidade que não está jamais nessa condição. A ansiedade distorce a nossa relação. Em nome de Jesus, Deus ama você, Ele criou você para ser feliz, e Ele sabe o jeito de fazer você feliz. Você precisa crer em suas promessas, crer em sua palavra, depositar a sua confiança nele, confiar que Ele está conduzindo sua vida e que no final Ele fará o melhor para você. O que a ansiedade faz mais com a pessoa? A ansiedade cria identidades falsas. Lembra do momento crucial da vida de Jacó? Seu pai estava velhinho, Isaac, estava cego, e estava na hora de ele abençoar os seus filhos, e os maiores medos da vida de Jacó acabaram se cumprindo. Isaac resolveu abençoar Esaú. Então, o que a mãe ansiosa fez? O seu pai disse que vai abençoar seu irmão, mas faz o seguinte: vai ali no quintal de casa e pega um animal. Eu vou fazer uma carne do jeito que seu pai gosta, e você vai entrar na tenda do seu pai como se fosse seu irmão, e você vai falar que é seu irmão, e seu pai vai abençoar você no lugar do seu irmão. A princípio ele relutou, mas aderiu ao plano da mãe. E quando Jacó entrou na tenda do pai idoso e cego, ouviu a pergunta que para alguns psicólogos é causa de suicídio de algumas pessoas. Sabe qual foi a pergunta? Quem é você? Quem é você? Tente imaginar o que passou no corpo de Jacó. Um frio lhe percorreu a espinha. Quem é você? Num átimo de segundo ele raciocinou, ele sabia quem era. Ele era Jacó, mas respondeu para o pai: eu sou Esaú. Viu o que a ansiedade faz?
cria personalidades falsas, forja máscaras atrás das quais nós nos escondemos, nos faz teatralizar no palco da vida, nos faz farsantes, atores de um drama, de uma tragédia anunciada, nos faz vender uma imagem distorcida de nós mesmos, para tentar enganar a Deus, enganar as pessoas, enganar a nós mesmos, tentando vender uma imagem de que somos felizes, de que somos bons, de que somos melhores, quando na realidade nós estamos sendo corroídos por dentro, a angústia consumindo a alma, os pecados nos acusando, os fantasmas do passado nos assaltando. Quando Deus pergunta quem é você, a resposta que deve partir do seu coração é honesta. Você deve reconhecer quem é você de verdade. Aquele era um momento em que Jacó deveria dizer: eu sou Jacó. E com isso ele diria: pai, eu duvido do poder de Deus, eu estou vivendo angustiado, eu vivo enganando, tentando comprar o projeto de Deus para a minha vida, eu não creio, eu não confio. Pai, eu sou Jacó. Nessa noite, em nome de Jesus, eu queria dizer para você: está na hora de você ir a Cristo e dizer para Ele quem é você de verdade. Está na hora de você olhar no espelho da alma, fazer esse exercício doloroso, mas necessário, reconhecer seus pecados, confessá-los, abandoná-los e alcançar a misericórdia de Deus. Está na hora de tirar as máscaras que não foram feitas para nós. Está na hora de sair dos disfarces da vida. Está na hora de dizer: eu sou pecador, mas eu confio na graça e na misericórdia de Deus. O que a ansiedade faz mais na vida? Ela impede você de tomar decisões certas. Jacó saiu fugido da casa do pai, foi viver numa terra distante, na casa de sua família, da família de sua mãe. Ele era jovem e precisava se casar. E obedecendo ao que seus pais disseram, resolveu se casar com uma das filhas de seu tio. O problema é que seu tio Labão tinha quantas filhas? 2. E o texto diz o seguinte: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, Raquel, porém, era bonita de porte e de semblante. Pastor, então está fácil tomar decisão, não é? É só ficar com a bonitona, né? Quanto mais o texto diz que a outra tinha olhos baços, eu nem sei o que é isso, mas deve ser coisa ruim. Deixa eu dizer uma coisa para você: a ansiedade atrapalha você na hora de tomar decisões e fazer suas escolhas. Quando você deixa de crer no poder de Deus, no amor de Deus e nas promessas de Deus, você assume o controle da sua vida e a ansiedade aciona critérios carnais na hora da sua escolha. E você escolhe errado, pensando que está fazendo certo. E sabe qual vai ser o resultado? Você vai quebrar a cara, você vai se machucar, você vai pegar atalhos na vida que vão levar você para descaminhos, para lugares para onde você nunca projetou e imaginou que poderia chegar. Quando você descrê no amor de Deus, nas promessas de Deus e no poder de Deus, você assume o controle da sua vida, e a sua vida fica sem controle, porque você não tem capacidade de dirigir sua vida sem Deus. Jacó olhou para as 2 e disse: eu não quero a Lia, eu quero a bonita de porte e de semblante. Vamos fazer essa tradução na linguagem de hoje, bonita de porte e de semblante. Hoje é sábado, hein? Cuidado, e você está na igreja. Bonita de porte e de semblante. É isso que ele queria: corpo e rosto, na hora de tomar a decisão mais importante da vida. Na hora de tomar uma decisão como o casamento, não é só corpo e rosto. Aliás, é aquilo que Deus deseja para você. E só quando você crê no amor e no poder de Deus, você tem os critérios do Espírito para tomar a melhor decisão. Mas Jacó só estava vendo corpo e rosto. Ele não estava vendo o que depois o texto sagrado nos mostrou,
que Raquel gostava de pegar aquilo que não lhe pertencia, porque o texto diz que ela roubou os ídolos do lar. Casou com uma ladra e não sabia. O texto sagrado também diz que ela roubou os ídolos do lar, o que revela que ela era uma idólatra. Casou com uma idólatra e não sabia. Roubou os ídolos do lar. Para quê? Porque os ídolos do lar tinham pelo menos duas finalidades. A primeira, os filhos que fossem detentores dos ídolos do lar poderiam reclamar a posse da fazenda do... Então ele imaginou, o meu marido já não tem herança, eu vou ficar com um homem sem herança, eu vou ficar com a herança do meu pai. E roubou os ídolos do lar. Segundo motivo dos ídolos do lar, os pagãos acreditavam que os ídolos do lar poderiam fazer a mulher ser fértil, e ela era estéril. Ela tinha o mesmo problema dele, não confiava que Deus tem poder de cumprir aquilo que Ele promete, e estava disposta a fazer rituais místicos para conquistar aquilo que Deus daria de graça para ela. Quando Jacó olhou corpo e rosto, ele não estava vendo nada disso. Quando ele olhou para Lia, a menininha de olhos baços, que uma das traduções possíveis é olhos tenros, olhos meigos, olhos doces, aqueles olhinhos de esposa de pastor, não tem aquelas menininhas na igreja que a gente sabe que nasceu para ser esposa de pastor? Era assim os olhinhos da Lia, mas ele não queria os olhinhos tenros, ele queria corpo e rosto. Jacó esqueceu que o chamado da vida dele era para ser pai da ascendência de Jesus Cristo. Ele acabou se casando com as duas, não é? Mas o projeto de Deus era que ele se casasse com uma só. E você sabe qual das duas que ele deveria ter se casado? Com a Lia. Por quê? Jacó teve 12 filhos, não teve? Com as duas e mais as concubinas. Só que Jesus é descendente de um dos filhos dele. Qual filho de Jacó Jesus é descendente? Judá. E a pergunta é, Judá era filho de qual das duas, Lia ou Raquel? Judá era filho da Lia. Era um casamento só, com uma mulher doce só, uma família só, para que a bênção se concretizasse na vida dele. Mas com a ansiedade instalada, os critérios carnais, ele constituiu uma família altamente disfuncional e viveu experiências terríveis na vida, porque descreu no poder e no amor de Deus. Ah, meu querido, minha querida amiga, por que você não crê que Deus ama você e que Deus pode cumprir aquilo que Ele promete? Está na hora de você descansar no projeto de Deus. Está na hora de você crer que Deus vai te dando as bênçãos dEle progressivamente, na medida que você pode administrá-las e vivê-las, porque bênção é bênção, e só é bênção quando Deus dá, não quando a gente quer. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer o que Ele prometeu, deixa Deus cumprir o projeto dEle. Para de tentar adiantar as coisas, colocar o carro na frente dos bois. Para de se corroer com medo do futuro. Para de achar que é você que está no controle. É Deus que está no controle. Ele ama você e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Siga as orientações dEle, estão registradas em sua palavra, os princípios estão lá. É só você viver, é só você confiar. O mundo pode rugir contra você, o inimigo pode levantar o inferno para perseguir a sua vida. Deus está conosco, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Não precisa ter medo, é só crer, é só confiar. Deus tem poder de cumprir aquilo que Ele prometeu. Não se esqueça disso. Agora nós chegamos no final da vida de Jacó. Ele está velhinho e ele está no Egito. Depois de todos os descaminhos que a vida o levou, agora está na hora de ele, como patriarca,
abençoar o seu filho primogênito. Seu filho José é governador do Egito. Seu filho Judá é o primogênito espiritual da família. Mas José se casou com uma sacerdotisa egípcia. Teve com ela 2 filhos, que na condição de filhos do governador e filhos de uma sacerdotisa egípcia, poderiam inclusive aspirar ao trono do Egito. Mas José é filho de Israel. E ele fez uma proposta para o pai. Ele falou: pai, eu não quero que os meus filhos sejam filhos do Egito. Pai, eu quero que os meus filhos sejam filhos de Israel. Então, pai, adota os meus filhos. Coloca os meus filhos no teu testamento. E os 2 fizeram uma aliança linda, um pacto de amor. E o idoso pai adotou os 2 meninos. Mas eram 2 meninos. E quando existem 2 filhos no Gênesis, a pergunta de $1 milhão qual é? Qual dos 2 é? O primogênito. Qual dos 2 vai receber a bênção principal? José já tem a resposta. A bênção principal é para o filho mais velho, que se chamava Manassés. O filho mais novo se chamava Efraim. Então José, o administrador do Egito, entendendo de organização, organizou a fila da bênção. Colocou Manassés na frente da mão direita de Jacó, porque é com a mão direita que se dá a bênção principal. E colocou Efraim, o mais novo, na frente da mão esquerda de Jacó, porque a mão esquerda vai dar a bênção secundária. E aquele é o momento mais importante da vida de Jacó. Se fosse um filme, é agora que o close é dado, que a trilha sonora mais impactante, emocionante aparece. O idoso patriarca levanta suas mãos, e ele pensa que é ele que vai falar, ele pensa que é ele que vai abençoar, ele pensa que as palavras são do patriarca, mas ele não sabia que a bênção patriarcal que define o primogênito da família de Israel não é dada pelo ser humano, aquela bênção vem de Deus. E quando ele levantou as mãos, o Espírito Santo o tomou, o Espírito da profecia o envolveu, e fez mais do que isso, colocou mais do que palavras no coração dele. O Espírito da profecia moveu as mãos do patriarca, que repousou a mão direita sobre a cabeça do filho mais novo, Efraim, e colocou a mão esquerda na cabeça do filho mais velho. E naquele dia, o filho mais novo se tornou o primogênito daquela família, porque Deus disse que seria dessa maneira. Sabe por que esse foi o momento mais importante da vida de Jacó? Porque foi nesse momento que ele entendeu que Deus tem poder, Deus tem competência, Deus tem capacidade de cumprir aquilo que Ele promete. Foi naquele momento que ele andou para o passado e entrou na tenda do pai, e ele pensou: então era isso que ia acontecer naquele dia. O meu pai não queria me abençoar, o meu pai queria abençoar meu irmão, mas na hora que meu pai erguesse a mão para abençoar meu irmão, Deus impeliria meu pai para me abençoar, porque foi isso que Deus havia prometido. Por que eu não criei? Por que eu não cansei nos braços de amor de Deus? Meu querido, minha querida, eu vim aqui essa noite em nome de Jesus para dizer para você exatamente isso. Deus ama você, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Está na hora de você dizer: Senhor, eu creio,
Eu confio. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a descansar que os teus planos vão se cumprir na minha vida. Eu gostaria de perguntar se nessa noite alguém gostaria de levantar do seu lugar e vir aqui à frente, só para dizer essa frase: eu creio, Senhor. Eu confio nos teus planos. Eu abdico do controle da minha vida e entrego a direção da minha existência para ti. Há alguém nessa noite que gostaria de sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer só isso: eu creio. Há alguém que gostaria de dizer para Deus: o controle da minha vida te pertence. A escritura da casa do meu coração é tua, Senhor. Eu estou cansado, estou cansada de assumir o controle, de quebrar a cara, de me ferir, de me machucar. Estou cansado de errar. Senhor, por favor, assume a direção da minha vida. Existe espaço, podem vir mais aqui, pertinho de mim, por favor, para que mais pessoas possam se achegar a nós e possam declarar quem é que está no controle da vida, quem é o Senhor da sua existência. Pessoas que não querem mais ser corroídos pela ansiedade que corrói, que tira a paz, que tira o sono, que tira a felicidade, que acaba com casamentos, que endivida, que fere outras pessoas, que faz abandonar os caminhos de Deus. Deus está chamando você. Daniel, vem aqui, por favor. Daniel vai cantar aqui para te dar uma oportunidade de declarar nessa noite quem é o Senhor da sua vida, para que você declare em nome de Jesus Cristo que não é você o Senhor, mas que Cristo reina, que Cristo comanda, que Cristo dirige a sua existência. O Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a
a sua descendência mendigar pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega teu caminho, o teu. Confia nele, tudo ele fará. Amém. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós queremos fazer aquilo que a Tua palavra nos orientou. Como é difícil, porém, Senhor, entregar. Nós achamos que o controle é nosso, que a sabedoria é nossa, que a competência é nossa. E é exatamente por isso que muitas vezes nós nos ferimos, nós nos enganamos, nós erramos, nós machucamos outras pessoas, nos colocamos em situações horríveis, porque a gente acha que a gente é bom, que a gente sabe. Perdão, Senhor. Queremos entregar o nosso caminho, Senhor. Confiar no Teu poder, no Teu amor e nas Tuas promessas. Ah, Deus, por favor, nos ajude a descansar nessa confiança maravilhosa que o Senhor vai fazer o melhor. Tu conheces o nosso coração aqui, individualmente. Por isso, nessa noite, Senhor,
atenda cada um que está aqui conforme a necessidade mais íntima, mas nos dê aquilo que é mais importante, aliás, aquilo que é essencial. Nos dê a confiança no amor de Deus, no perdão de Jesus Cristo e na salvação pela graça que nós alcançamos mediante a fé. Nos despedimos.